Olá, bem-vindo a você que veio mais uma vez ao meu canal, Úrsula Marcal. Este canal, este vídeo tem hoje o tema de provas contundentes da existência de uma vida além desta. Como eu tinha comentado com vocês nos meus vídeos anteriores, eu queria falar de vários assuntos. E neste caso, neste momento, eu queria compartilhar com vocês uma experiência pessoal que eu tive sobre a certeza de uma vida além da morte. Para isso, me permitam começar do começo, como tudo aconteceu. Como tinha comentado com vocês em vídeos anteriores, eu casei com um brasileiro, vim morar no Brasil e tive minhas filhas. A mais velha nasceu 2 anos depois que cheguei ao Brasil e ela nasceu uma menina super saudável, grande. Ela tinha 4 quilos quando nasceu e ela se foi crescendo, desenvolvendo de uma maneira natural, normal, cheia de energia, cheia de vida. Ela sempre estava pela casa rindo, cantando de pequena. 5 anos depois, nasceu minha segunda filha e 4 anos depois, nasceu a minha terceira filha. Então moramos em uma casa muito confortável, tinha pessoas que ajudavam na limpeza, então eu me podia dedicar completamente à criação das minhas filhas. Levava para a escola, preparava o almoço delas, levava para as atividades como natação, balé, tudo que elas faziam estava dentro das minhas atividades. Continuava casada com o pai delas, mas com o passar dos anos, o casamento foi como que se desgastando. Só que aí você se vê em uma situação na qual você se dedica a ser mais mãe. E os problemas começaram a ficar mais fortes com o transcurso da minha vida ao lado dele. Quando a minha filha mais velha tinha 14 anos, ela demonstrou que estava um pouco cansada, um pouco abatida, mas como ela estava sempre agitada, sempre em movimento, fazendo atividades, como natação, andando de bicicleta, eu pensei que era cansaço de tantas atividades físicas que ela realizava, mas depois começaram a aparecer uns hematomas pelo corpo dela, e o pai dela, que é médico, mandou fazer alguns exames. Se constatou que ela estava com poucas plaquetas e decidimos internar ela no hospital. Internamos ela em São Paulo e eu me internei junto com ela para cuidar dela, e minhas outras 2 filhas ficaram aqui no interior. Veio meus pais do Peru, família, amigos, ficaram sempre aqui em casa para cuidar das meninas, enquanto eu estava cuidando da Amanda lá em São Paulo. Só que quando a Amanda internou, a médica de São Paulo, a hematóloga, falou que o quadro dela estava muito grave, a doença tinha avançado. Essa doença que ela teve chama-se aplasia da medula óssea, ou anemia óssea, que é quando a nossa medula óssea é a que fabrica os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, as plaquetas, e a medula dela, sem motivo nenhum, tinha parado de funcionar. Pelo tanto, ela tinha parado de fabricar glóbulos brancos. Pouco tempo depois, a medula dela já não fabricava glóbulos vermelhos e ela vivia através de transfusões de sangue. Mas os médicos, embora eles falaram várias vezes para mim que o quadro dela era difícil, eu me recusava a acreditar isso. Me recusava a acreditar que minha filha, com 14 anos, estava com uma doença tão grave, tão estranha, porque era uma doença que atinge uma pessoa a cada 100.000. Então eu não aceitava o que os médicos falavam, rezava, fazia corrente de oração, conversava com a Amanda, falávamos juntas de Deus no hospital, falando para pedir para Nossa Senhora, para os anjos, para Jesus fazer um milagre, para que a medula dela voltasse a funcionar e ela ficasse boa. Você fez uma campanha de transplante de medula para tentar fazer que com um transplante ela recuperasse a saúde, só que o corpo da minha filha já estava muito debilitado.
E ela conversava muito comigo no hospital, dos sonhos que ela tinha para o futuro, dos medos. E foi um dos momentos mais terríveis, sofridos para mim, porque eu tinha que cuidar, dar força à minha filha. Mas na realidade eu sentia vontade era de morrer também, porque não conseguia acreditar que a vida estava escapando das mãos, que a vida dela estava se escapando, estava se fugindo. E me doía saber que eu iria encarar a minha vida sem ela. Era uma coisa que eu não aceitava, que não passava pela minha cabeça, me recusava a aceitar o que os médicos falavam. E sempre falava para Amanda: Amanda, você vai ficar boa, você vai se curar, a gente vai sair deste hospital, vai voltar para casa e você vai ver que tudo vai voltar a ser como antes. Só que a vida não é assim como a gente quer. E 3 meses depois que ela se internou no hospital, ela veio falecer. Eu fiquei completamente destruída, não compreendia por que isso tinha acontecido com ela, por que isso tinha acontecido comigo, por que Deus não me tinha escutado, eu tinha rezado tanto, ficava noites sem rezar e nada tinha adiantado. Amanda tinha partido e eu tinha ficado. Então isso para mim foi é como se tivessem caído em cima de mim um mundo, como se tivesse aberto um buraco no chão e eu tivesse caído no abismo. Quando voltei para casa, era para mim difícil encarar a vida sem ela. Passar pelo quarto dela era uma coisa que eu não conseguia fazer, porque sempre tinha imaginado, sempre via ela no quarto dela, na cama, escutando música, e de repente aquele silêncio, aquela tristeza. Assim que eu não conseguia mais estar naquela casa me sufocava, só chorava, não queria mais comer, não queria fazer mais nada e pedia a Deus para ele também morrer, para ele passar que eu tivesse um infarto, alguma coisa, porque não me recusava a aceitar a realidade sem a minha filha. Assim que decidi voltar para o Peru por um tempo, porque a dor era tão forte que a dor me sufocava, não conseguia respirar. E fui para o Peru com minhas 2 filhas pequenas. Naquela época, a do meio tinha 9 anos e a menor tinha, a mais nova estava com 5. Lá na casa dos meus pais, lá no Peru, tinha minha irmã que mora lá, meus sobrinhos, tem meus pais. Me sentia na minha terra, mesmo assim, não tinha nada absolutamente que aliviasse a minha dor. E eu somente falava assim: por quê? Amanda, eu te amo, Amanda, eu te amo. E era difícil para mim comer, era difícil para mim levantar da cama. Até que um dia eu estava lá na casa dos meus pais e acordei mais um dia, né? Abri os olhos e percebi que era mais um dia sem ela. Então eu me recusei a levantar da cama. Novamente fechei os meus olhos e continuei na cama deitada. De repente, eu escutei a voz dela, que ela falava: mamãe, acorda. Eu me sentei na cama como se imediatamente me sentei. E aí eu vi a janela, a cortina se mexendo e entrando a luz do sol naquele quarto iluminando. E aí eu falei: que isso? O que está acontecendo? Você não está aqui. Foi só a minha imaginação. Mas levantei e fui direto para o quarto da minha mãe. Conversei: mãe, hoje faz 30 dias que Amanda faleceu e eu ainda não tenho sonhado com ela. E aí a minha mãe falou assim: calma, Deus vai permitir que você sonhe. Isso é com o tempo, tenha paciência. Aí transcorreu o dia, né? Eu, como falei, eu quase não comia, estava muito debilitada, muito magra. E esse dia, quando fui dormir, deitei na cama, fiz uma oração, como fazia um mês que eu não tinha feito, porque não compreendia o que estava acontecendo, por que tinha acontecido isso com ela, por que comigo. E essa noite eu rezei e pedi para Deus, falei: Senhor Jesus,
Eu te pedi tanto para você salvar a minha filha, mas você fez a tua vontade e não a minha. Eu peço que esta noite, humildemente, peço que permitas que eu esteja com ela, que eu sonhe com ela. E essa noite adormeci e me vi caminhando em um gramado grande, espaçoso. Olha, é como se fosse agora que eu estivesse vendo. Era um gramado grande, uma grama verde, bonita. O céu era azul, um azul claro. Não se escutava nada. Havia um silêncio. À medida que eu ia caminhando, sentia muita paz. Aquela aflição, aquela tristeza que tinha no meu coração, por um momento ela desapareceu. E de repente comecei a ver umas flores. E aí lembrei da minha filha Amanda. E falei: Amanda, você não está aqui comigo. Onde você está? E continuei andando e me deparei com um muro de pedra muito grande. E na beira do muro tinha mais flores. Antes de continuar, queria falar para vocês que quando Amanda faleceu, nós não enterramos ela, nós cremamos. Amanda foi cremada e, pelo tanto, ela não se encontra no cemitério. Bom, aí de repente eu continuo andando, como falei, e me deparei num muro. Do lado do muro havia um portão grande, alto, mas as portas estavam fechadas para mim. E aí eu comecei a olhar a grama e a grama começou a se mexer. E eu não entendia o que estava acontecendo e fiquei assim observando e a grama começou a se mexer. A grama se mexia em sentido circular, fazendo um círculo. E de repente começou a sair da grama. Então eu vi como a terra que estava girando. E aí a cabeça da Amanda começou a aparecer. O corpo dela todo começou a aparecer. Era como se ela estivesse saindo das cinzas de onde ela foi cremada. E ela começou a sair. E ela estava tão bonita. Ela não tinha mais nenhuma marca, hematomas que ela tinha. Ela estava tomando tanto antibiótico que tinha ficado o rosto dela com algumas, tipo uma acne. Ela estava desinchada, porque o antibiótico deixou ela muito inchada. Ela estava bem, ela estava como era antigamente. E aí eu não conseguia acreditar que era ela. Nesse momento eu olhei para ela e gritei: Amanda! Ela levantou o olhar, abriu os olhos e gritou: Mãe, mãe! E ela veio correndo na minha direção. Nesse momento eu senti que era ela. Embora fosse um sonho, era ela. Esse sono era um sonho tão real, porque eu pude sentir a pele, o cheiro da pele dela, o cabelo, sentir a maciez do cabelo, escutar as palavras que ela falava que me amava, falava: mamãe, mãe, eu te amo, eu te amo. E isso para mim parecia tão real, não podia ter sido um sonho, não podia. E aí eu olhei para ela tinha lágrimas nos olhos, porque a gente se abraçou. E aí eu olhei para ela e aí eu perguntei: Amanda, eu também estava chorando. E eu perguntei: Amanda, você é feliz aqui? Porque a minha vida agora não é fácil, porque eu não estou conseguindo ser feliz. E ela abaixou a cabeça, me olhou e falou que sim. E nos abraçamos. Nesse momento eu senti o calor do corpo dela perto do meu, porque eu abracei e nesse momento eu acordei. Quando acordei, eu tive a nítida sensação que eu tinha estado com a minha filha, que não tinha sido somente um sonho. Ela tinha estado, eu tinha conseguido ir, Deus tinha permitido que eu pudesse ir onde ela estava, em um plano espiritual, onde tinha muita paz, onde não se escutava nada, era um silêncio, mas um silêncio de paz, de tranquilidade. Então, quando eu acordei, eu contei para minha mãe que eu tinha sonhado com a Amanda e pedi para ela me levar a uma livraria, porque eu queria investigar, saber sobre a história de pessoas que tinham morrido, que tinham voltado, investigar se existe verdadeiramente vida após a morte.
E aí eu consegui entrar numa livraria e consegui comprar esse livro Sincrodestino. Eu não sabia o significado dessa palavra. Então eu peguei o livro e não gostei e deixei. Mas parecia que alguma coisa me impulsionava a querer comprar esse livro. Então eu peguei o livro que está aqui comigo, ele está em espanhol. E aí ele estava escrito assim: se você soubesse que os milagres podem acontecer, o que você pediria? Aí no meio da minha tristeza, sempre com o pensamento da minha filha, eu pensei assim, eu pedi na minha mente, fechei os olhos e pedi: se os milagres podem acontecer, eu pediria que minha filha, que Amanda, estivesse viva. Mas isso não era uma realidade, Amanda tinha morrido. Então eu não quis mais pegar, embora eu tivesse tido aquele sonho, ainda era tudo muito recente para mim. Aí me dirigi para o caixa para pagar aqueles livros que eu tinha pegado. E de repente, no momento que eu estava chegando a minha vez, novamente aquela necessidade de ir e pegar aquele livro. Então a minha mãe me falou: onde você está indo? Porque lá eu estava perto do caixa para pagar. Aí eu falei: mãe, tem um livro que está querendo que eu compre. Tem alguma voz que está me falando: compra, compre. É estranho, mas eu preciso comprar esse livro. Então eu comprei o livro, paguei e fui embora. À noite, quando chegamos em casa, eu falei assim: nossa, eu olhei. Bom, como continuava falando, desculpa a interrupção, eu cheguei na casa da minha mãe, né? E este é o livro que eu tinha comprado. Eu abri a página, mas não achei nada de interessante. Mas de repente o livro caiu e ele abriu numa página que estava escrito assim: epitáfio para aquele que é chegado. Não vá ao meu túmulo a chorar, pois eu não estou ali. Eu não durmo. Eu me encontro na ave que voa rápido. Eu estou no brilho do sol. Eu estou no vento. Eu me encontro em todas as partes. Por favor, não vá ao meu túmulo a chorar, para chorar. Eu não estou ali. Eu não morri. Então, quando eu li isso foi uma coisa assim que me chocou bastante, me impactou. Parecia que minha filha era que me estava mandando sinais. Mesmo assim, eu não conseguia assimilar o significado dessas coisas, aquele sonho, agora este livro, aquela sensação estranha. Bom, passaram-se os dias e eu tive que voltar para o Brasil. Mas já voltei com essa inquietação na minha cabeça de saber se verdadeiramente era ela que estava se querendo comunicar comigo, me queria passar alguma mensagem. Quando cheguei na minha casa, depois de 15 dias que estive ausente com as minhas filhas, eu cheguei, não queria chegar perto do quarto dela porque ainda me doía. Me doía saber que ela nunca mais iria estar ali, que ela tinha estado fazia um mês, um pouco mais de um mês, e agora não estaria mais. E fui no meu quarto. Passaram-se algumas horas, comecei a sentir um cheiro, mas um cheiro de flores muito forte, uma sensação muito gostosa, agradável. E eu me levantei da cama, porque eu vivia muito na cama, chorava muito ainda. Mas quando senti o cheiro, levantei, continuei andando, passei pelo quarto das minhas filhas, o cheiro não vinha daquele lugar. E quando percebi que o cheiro vinha do quarto da Amanda, entrei no quarto dela e o cheiro estava muito forte, muito forte. Aí eu comecei a perceber que ela estava ali, que era uma maneira de ela querer me comunicar que ela estava aí, ali. Bom, aí eu como que acordei. E a partir daquele momento, coisas começaram a acontecer na minha vida. Como, por exemplo, teve uma vez que eu estava na minha casa e comecei a lembrar uma canção, uma música que ela sempre tocava no rádio do meu carro para ir para a escola. E lembrava, porque esse dia tinha que levar minhas filhas na escola, e falava assim: nossa, nunca mais ela vai colocar essas músicas, os CDs, e não tenho coragem de pôr. Então subi com minhas filhas para a escola, como sempre fazia, e coloquei o rádio. Minha filha ligou o rádio e nesse momento tocou a música dela. Então começaram a cair mensagens sutis que eu só podia perceber. E aí eu comecei a procurar respostas de onde provinham essas mensagens. Era mesmo coincidência? Ou se era ela que estava me mandando as mensagens para me dizer de certa maneira: mãe, eu não morri, eu estou viva, estou em outro plano. E comecei a pesquisar na internet pessoas que tinham perdido parentes, pessoas.
queridas, e se tinham sentido alguma sensação. E para falar para vocês, teve pessoas que colocaram depoimentos que elas tinham também sonhado, que elas tinham tido perfumes, que elas tinham visto luzes na casa, em determinados lugares, e eu comecei a ver isso também. Uma vez estava na minha casa, saí do quarto rápido para ir para a sala e de repente vi uma luz atravessando assim, não atravessando a sala, mas uma luz em formato de uma pessoa assim que atravessava como um flash, sabe? E aí eu comecei a perceber que existem mesmo, que as pessoas, embora elas tenham falecido, elas tenham perdido seu corpo, elas não perderam seu espírito, sua alma estava viva e ela queria me comunicar que ela estava viva. A partir daquele momento, todos os meus conceitos em relação a de onde viemos, do porquê estamos aqui e para onde vamos mudar. Comecei a procurar respostas na internet, comecei a procurar a vida de filósofos que também se tinham dedicado a questionando se existe uma vida além desta, por que estamos aqui, qual é a nossa missão. E desde já tem se passado 10 anos que minha filha faleceu. E eu não falo faleceu, porque o que na realidade morreu foi o corpo, o espírito dela está vivo. Já senti várias vezes perfume dela em várias partes da minha casa. Já tive outras situações que eu não falo de coincidências, que são de comunicação dela comigo. E continuo na minha pesquisa conversando com pessoas para ver se elas têm. Algumas falam que não tem nada, que depois que faleceu o filho, a mãe, o pai, o irmão, o marido, não aconteceu nada. Mas tem outras que falam que sim, que elas também tiveram essa sensação igual que a mim, igual que a minha. Então, neste vídeo que eu falo provas contundentes da existência de uma vida além da morte, é uma experiência vivenciada por mim e que eu posso falar com toda a verdade, com todas as palavras, que existe sim uma vida além desta. Agradeço muito você ter assistido esse vídeo e proximamente eu terei outros vídeos em relação a muitas coisas espirituais que eu aprendi, que eu estudei, porque para saber precisamos estudar, e que me ajudaram muito a minha evolução, a meu desenvolvimento como ser humano e a missão que eu tenho aqui na Terra e para que estou. Muito obrigada e espero você ter sido útil para você e proximamente nos veremos. Tchau.